Olá, olá, pessoal. Deixa eu ver, acho que começou. Sim, boa tarde. Eu tô vendo uma galera entrando. Faz o seguinte, pessoal. Como a gente tá nessa quarentena, a internet tá uma loucura, a conexão não tá legal, então, por favor, coloquem aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem e estão me vendo bem também. Tá tudo certo? Coloca aí pra mim pra eu conseguir dar continuidade aqui. E vamos torcer pra internet funcionar, né? Tá ok, tá ok. Ah, legal. Muito bem, gente. Bom, primeiramente, eu estou muito feliz de fazer essa live aqui com vocês. Eu acho que é um momento de vida muito diferente para todos nós, né? E, e eu já estou fazendo uma sequência de lives aí mensalmente, né? Então, eu tô bem feliz de ter conseguido fazer essa live aqui no meio da quarentena, sabendo, né, que a gente vai ter mais profissionais aí nos assistindo. Então, hoje é uma live que não é só minha, né? Eu tenho uma convidada especialíssima para nossa live de hoje. Então, ela que vai trazer aí para vocês o conteúdo. Eu vou só fazer a intermediação aqui, mas eu quero pedir um favor para vocês. Compartilhem aqui a nossa live, chama a galera que vocês conhecem, chama os profissionais aí, porque é um assunto de muito interesse e um assunto que vai ajudar a gente agora, né, nesse período aí de atendimento online, em que a gente tem que ter muita criatividade, né, para criação de atividades, de jogos, né? Então a nossa convidada, ela vai trazer bastante conteúdo para vocês. Então vai compartilhando, vai avisando as pessoas de que a nossa live está começando para que todo mundo possa entrar aqui, participar e também fazer as suas perguntas, tá bom? A segunda coisa que eu quero pedir para vocês é que vocês nos ajudem tirando print aqui da nossa conversa, tá? Quando a nossa convidada entrar aqui, eu tô fazendo suspense. Você já sabe, né? Quem me acompanha. Eu queria que vocês me ajudassem tirando print e repostando a gente, tá bom? Que depois a gente vai repostar vocês aqui também, tá? Por quê? Qual é a ideia? A ideia é que nós somos uma comunidade, né? Para que a gente possa entender que, enquanto profissionais, nós precisamos nos ajudar umas às outras, dar espaço umas às outras, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho a minha convidada aqui. Vou chamar ela. Tô chamando ela. Vamos ver se ela consegue entrar aqui, ó. A nossa convidada é a Igoana. Eu sempre erro o nome dela. Isso! Igoana. Vamos lá. Você vê? Deu pra... Entrou? Entrei, tô aqui. Ok. Ó, Tá me ouvindo? nossa internet vai ficar meio assim, né? Tá me ouvindo, Daniela? Eu tô te ouvindo, mas você tá um pouquinho travando aqui pra mim. Tô. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Pessoal, fala aí pra mim se vocês estão me vendo bem, ou se a Igoana que tá travando, ou se sou eu. Ajuda aí a gente. E aí? Deixa eu olhar. Deu? Eu não sei quem tá Todo travando mundo me aqui. ouvindo? Boa tarde. Hum, Tá bom. Então vamos lá. eu acho que tá tranquilo. Qualquer coisa o pessoal avisa, dá um ok. É. Pra mim tá travando aqui. Eu tô vendo você meio travada, mas não sei o que que é. Mas vamos lá, vamos dar seguimento. Qualquer coisa tu avisa que aí a gente vê se sai, entra de novo, a internet tá ok. Já tenho uma ideia. Eu vou assistir a gente pelo outro celular. Mas vamos, mas vamos lá. Começa, posso me apresentar, Daniela? Vamos lá. É que tá travando pra mim. Eu não sei se o pessoal tá vendo Tá bem dando aí. um Mas vamos tempinho? lá. Ó, tá. Se apresenta pra gente, fala um pouquinho do seu trabalho, primeiramente, né? Antes da gente Tá. entrar aí no assunto mesmo, né? Dos Aham. recursos terapêuticos. Pode se apresentar. Então, tá bom, Daniela. Primeiro de tudo, eu queria agradecer. Então, é um convite
muito importante, e principalmente para falar de algo que eu adoro, né? Então, a proposta de recursos terapêuticos, esse processo interventivo é algo que é a minha paixão, né? Então, eu agradeço demais a Daniela pelo convite, aproveitar esse período de quarentena agora para conversar um pouquinho a respeito disso, que é a minha paixão. Então, eu agradeço demais a Daniela pelo convite, aproveitar esse período de quarentena agora. Estou ouvindo o teu som, Daniela. Então, eu agradeço demais a Daniela pelo convite, aproveitar esse período de quarentena agora. Estou ouvindo o teu som, Daniela. Não tá me ouvindo? Eu estou ouvindo que eu estou conversando com o teu, eu acho, o teu volume. Pronto? Tu tá me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo. Tá. Então, meu nome é Goana Olegário, eu sou da cidade de João Pessoa, né, no estado da Paraíba, e tenho um perfil mediano aprendizagem, que a maioria realmente só remete ao mediano aprendizagem. Goana, todo mundo fica oi, Goana, né? Então, eu sou a profissional responsável pelo mediano aprendizagem, sou formada em psicopedagogia, então eu sou graduada pela Universidade Federal daqui. Então, no nosso estado, a gente tem o privilégio de ter, né, a graduação. E desde então, né, desde o período, eu fui da primeira turma aqui da universidade. E desde então, eu venho nesse processo de atendimento clínico. Lá na universidade, nós saímos com as 2 habilitações. Deixa eu ver. Eu que tô te vendo, Daniela, assim, tá difuso e tá dando um tempinho. Eu tô te vendo normal, eu não sei. Tá? Horas você Tá, me vê, tá horas eu bom. não Então a te gente vejo. segue. Mas vamos lá, a gente segue. Tá, joia, muito legal. Você é de um estado bem longe aqui do meu, né? Eu acho que é bem legal a gente também trazer para o pessoal essa questão, né? Isso, exatamente. Vezes, mesmo a gente tendo a mesma profissão ou trabalhando, né, com nicho aí diferentes, os estados também trazem uma diferença muito grande no público, né? Na forma com que as pessoas compreendem o nosso trabalho, com que compreendem a psicopedagogia em si, a atuação, né? Então é bem legal também a gente trazer, enfim, essa diferença toda. Você agradeceu aqui no começo, deixei você falando, mas eu também te agradeço muito, porque eu já era sua seguidora ali, né? Já vi os seus recursos, eu já te falei, eu não tenho habilidade nenhuma para criação de recurso. Vamos mudar isso, vamos conversar a respeito. Pois eu tô aqui para aprender isso, né? Apesar de eu sou da pedagogia e eu sei que a pedagogia tem essa habilidade artística, mas eu não tenho. Então, eu já ficava babando lá no seu Insta, né? Mas vamos lá. Então, vamos trazer aqui para as meninas, para as profissionais, né? Não sei se tem meninos aqui também. Vamos começar, então, com a nossa primeira perguntinha. Primeiro, também, né, dizer que você foi super organizada, me mandando uma pauta, me auxiliando aí nesse processo. Então, vamos falar primeiro lá. O que são recursos terapêuticos? Vamos trazer primeiro a base teórica aí para o pessoal. Isso. Então, Daniela, assim, é um termo que a gente usa recorrente, mas que, na verdade, não tem nada estabelecido. Essa é uma categoria de recursos terapêuticos. Então, essa proposta, né, a terminologia, na verdade, ela está muito mais ligada até ao olhar do profissional. O que é que você enxerga como recurso terapêutico? O que é que você tem disponível para ser um recurso terapêutico? Então, eu sempre gosto de trazer isso à tona,
para que as pessoas entendam que o recurso terapêutico ele não é um jogo pronto ou um brinquedo, isso faz parte realmente. Mas, na verdade, o que categoriza isso é o fazer do profissional, é o olhar do profissional, e o recurso terapêutico ele pode ser um simples papel colorido, pode se tornar um recurso terapêutico, brincadeiras, uma música pode ser um recurso terapêutico. Então, a terminologia, ela engloba realmente algo que, claro, precisa ficar específico, que o recurso terapêutico é quando eu tenho uma função. Eu vou dar uma função para aquele item, para aquele brinquedo, para aquele jogo, e a partir disso eu vou fazer estímulos, né? Eu vou introduzir um processo interventivo para atingir determinada área, determinada habilidade. Então, isso eu sempre gosto de deixar claro para as pessoas que não tem algo estabelecido, né? Então, eu acho que isso é que diferencia um profissional do outro também, né? O que é que você consegue se utilizar considerando a sua realidade, a sua cidade, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas o ponto principal é ter uma função, né? Ter um objetivo, a utilização daquele item que você separou para utilizar com aquela criança. Pois é, isso é uma questão... Pode falar. Eu falo criança porque é o meu público, tá? Mas aí, né, o que cada um atende, né, seja adolescente, adulto, idoso. E é legal você falar isso porque aqui no Insta eu recebo muito essa pergunta. Onde você comprou esse jogo? Onde você comprou esse jogo? E aí as pessoas têm uma ideia de que eu preciso ter uma sala cheia de jogos comprados. E jogos não são baratos, né? Tem aí uma base de 80, 100 reais normalmente os jogos, né? Sendo que se a gente pesquisar um pouquinho mais, você mesma pode criar certos recursos, ou até mesmo, né, você tem um jogo e você pode pensar em maneiras diferentes de reutilizar aquele instrumento, né? Eu acho que isso é uma questão muito legal. Para quem está começando, então, que não tem condições de comprar tantas coisas assim, a gente tem muita possibilidade, você depois vai falar um pouquinho sobre isso, em como a gente também faz para criar, né? Isso, com certeza. E é isso que a gente precisa sempre pensar. Eu sei que logo no início, porque era algo que eu tinha dúvida, né? Antes de iniciar. Como é que eu vou olhar para alguma coisa e vou saber o que é que ele faz, né? Então, era uma dúvida, uma angústia minha. E que, na verdade, faz parte desse fazer, dessa prática, enfim, da experiência. E aí, isso tudo vai levando você a bater o olho em alguma coisinha. Eita, dá aquele estalo. Mas eu posso fazer isso, né? Então, também recebo muitas perguntas a respeito disso. E o que eu tento dizer, respira, né? Ao longo do processo, você vai criando esse feeling, você vai conseguindo entender um pouquinho o que é que você pode abordar ou trazer daqueles itens e inserir no seu processo interventivo de maneira mais natural, sem ficar aquela coisa, o que é que ele faz, o que é que eu posso usar? Então, tem que dar uma respirada logo no início. Pois é, só vou retomar que tem uma galera entrando e a Mayara perguntou se nossa live tem um tema. Sim. Então, as 93 pessoas que estão aqui, 95 agora, a nossa live tem um tema. Nós estamos falando sobre recursos terapêuticos, né? A Igoana é especialista aí nessa parte e ela vem trazer pra gente um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Mayara, enfim, as outras pessoas que acabam entrando aqui não sabem o que a gente tá falando. Então, vamos lá. Aí a gente vai parando aqui e vai retomando. Ok, então vamos lá. Então a gente entendeu que a gente pode ter um recurso terapêutico até com um papel, com uma folha, né? Uma folhinha de árvore, a gente pode criar. Ok. Agora, eu tenho esses recursos em mãos, mas o que a gente pode considerar aí para a gente poder escolher um procedimento, né? Um procedimento para um paciente específico, para uma aprendizagem. Então, o que eu devo considerar? Porque eu também não posso juntar um monte de coisa, sair colocando esses recursos... Sair comprando. E sem saber, peraí, eu vou usar para quê, né? Qual que é a função disso aqui? Então, o que a gente tem que considerar aí nesse momento? Olha, Daniela, alguns itens que eu sempre eu levo em consideração e que são importantes, né? Quando a gente lança mão ou quando recebe uma criança nova, o que é que a gente precisa? O que vai determinar o que eu vou separar, qual recurso eu vou utilizar, depende muito do processo avaliativo. Esse é um passo importantíssimo, né? Imprescindível, para que a partir dele a gente consiga verificar
quais são os objetivos, né? Não dá para a gente pegar um monte de itens, como você falou, eu vou utilizar isso. Sim. Para quê? Né? Qual é a função disso? Então, o processo avaliativo é o ponto norteador, né, para que a gente consiga levantar os objetivos e dentro desses objetivos a gente vai começar a fazer a seleção, né? A gente vai começar a pensar, eu tenho uma criança que eu preciso trabalhar processo de motricidade fina, esse é o meu ponto, motricidade fina. A partir disso, eu vou começar a pensar o que é que eu já tenho, o que é que eu posso utilizar para trabalhar essa motricidade fina. Então, o ponto central, né, o eixo disso tudo, são esses objetivos que surgem a partir do processo de avaliação. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Sim, muito bem. E uma outra questão que eu acho que para quem trabalha com muitos recursos tem que ter organização, né? Então, por exemplo, uma ideia legal, que nem você falou, de motricidade. Então, o que a gente poderia fazer? Eu posso ter uma caixa ali, né, específica, onde eu vou colocando todos os objetos de motricidade ali dentro, né? E aí eu falo, bom, peraí, eu vou agora trabalhar com motricidade. Eu vou naquela caixa, já pego tudo ali e já tenho as coisas E é bem prontas, assim. né? Isso, é desse jeito mesmo. Então, eu trabalho com caixas, né? E dentro dessas caixas eu coloco esses itens, porque auxilia demais a eu ter um panorama do que é que eu tenho, né? Porque, na verdade, a gente vai acumulando muita coisa, né? Comprando, construindo muita coisa. Então, a gente precisa realmente ter noção do que tem. E isso é possível também pelo processo de organização, né? Quem me acompanha um pouquinho, bate um pouco nessa tecla, porque a gente precisa, seja para montar esse processo, mas também na hora de guardar, né? Quando a gente termina algum atendimento, enfim, fica aquele amontoado de coisa. Então, esse processo de caixas, né? Uma coisa que eu sempre digo se libertem das caixas de jogos, né? Então, isso faz a gente reduzir muito o espaço e também até otimizar. Às vezes o pessoal fala, mas eu tenho um espaço pequenininho, um armário. Mas tudo a gente pode aproveitar da melhor maneira. E muitas caixas, eu sei que é um pouco difícil. Às vezes a gente tem jogos, né? A caixa é linda e tudo. Então, assim, aqueles, né, que é possível a gente retirar da caixa, eu sempre faço essa retirada e faço esse processo de organização, porque é vida. Eu sempre digo isso, né? Então, assim, é um passo importante e depois que você consegue, aí você já pega o item, faz a parte de organização. Às vezes eu corto, né, as regras quando vem, eu faço digito para poder ter tudo separado e isso auxilia no dia a dia, né? Pois é, porque assim, as pessoas que eu sigo como você, que trabalham com bastante recurso, eu vejo, tem tudo certinho, né, as gavetinhas, tudo arrumadinho, etiquetadinho, porque olha só, acho que no dia a dia ali, né, nos nossos atendimentos, quem trabalha como eu, por exemplo, acho que talvez você, a gente atende um paciente atrás do outro. Se eu não tenho uma organização de recursos, ou se eu não penso antes do meu atendimento, nos meus recursos, a hora que eu falo, bom, o paciente chegou, eu vou abrir aqui meu armário para ver qual recurso que eu vou utilizar. Não dá. Não, né? Não dá de jeito nenhum. Ou se não fica aquela coisa, quando termina. Eu não tenho muito onde é o lugar de cada coisa, só faz juntar, fechou a porta. É aquilo que eu digo, tenho medo de quem abre a porta e de repente vem aquilo tudo, né, para você. Porque, né, então, auxilia muito nessa parte de organização, para você tanto selecionar quais os itens que você vai usar naquele dia, naquele momento, mas eu acho que principalmente para mim, na hora de guardar tudo, terminou. Aí é só botar no saquinho, coloca dentro da caixinha tudo, pronto, acabou, né? Mas tem dias que a gente faz assim, tchau, tchau, até amanhã, aí amanhã começa. Aí arruma tudo de novo, pois é. E eu acho que eu não sei muito bem se você tem uma demanda específica de atendimento, né? Se você atende, enfim, demandas abertas ou um nicho específico. Mas, assim, o que esses recursos auxiliam as crianças na aprendizagem? Porque a gente sabe que quando a gente fala da parte da ludicidade, né, a gente está falando da aprendizagem através do lúdico. É tão importante quanto um trabalho mais elaborado, como um trabalho mais acadêmico, né? Então, a gente também precisa pensar sempre no recurso que eu quero utilizar, mas também o que eu vou incentivar esse meu paciente, o que eu vou desenvolver nessa criança e o quanto que esse recurso, até para demandas bem específicas, auxiliam numa aprendizagem. Muitas crianças vêm para o consultório e aí se elas acham que o consultório parece com escola, já não vai dar certo.
né? Então, Não assim, é. a nossa proposta é contramão, né? A gente vai tentar desenvolver essa criança, mas dentro de um padrão diferenciado. E o recurso terapêutico, a parte da ludicidade, ela é fundamental para esse incentivo, não é? É, demais, Daniela. Então, assim, o que eu sempre converso também, seja com quem está iniciando ou quem já está, né, nesse processo interventivo, é que o uso disso tudo, dos jogos, das brincadeiras, principalmente para mim, né, que atendo um público infantil, faz parte da linguagem, da dinâmica delas, né? Então, brincar tá ali, é a linguagem da criança realmente. É por meio disso, né, que ela constrói o seu processo de aprendizagem, né? E ela brinca, aprende, aprende e brinca. Então, é todo esse contexto inato, né? Então, faz parte mesmo desse contexto da criança. E utilizar isso no processo interventivo é a gente pensar. Será que eu, né, de maneira geral, adulta hoje, gosto de ser colocada ou que alguém exija alguma coisa de mim que eu ainda não dou conta de fazer? Nós adultos, né, não queremos ficar expostos a isso. Imagina uma criança, né? Então, por isso que a utilização, né, dos jogos, da brincadeira, desse processo lúdico é tão importante para que a gente consiga atingir aquela lacuna, né? Então, se ela está no processo interventivo, é porque alguma coisa ali não fez o percurso esperado, né? Aquela habilidade ainda não foi estabelecida, e para isso, né, procuram-se o auxílio, seja da psicopedagogia, da terapia ocupacional, enfim, qual área for. Então, para que eu possa atingir essa criança, eu não posso já expor ela, né? Por exemplo, a uma criança que ainda está no processo de escrita, um papel e um lápis. Não posso, né? Então, não tem como. Então, realmente, a criança vai resistir, ela não vai querer mais ir ali no seu ambiente. Então, esse processo lúdico, né, no processo interventivo, ele é importante para que a criança consiga ser exposta a essas situações, né, que ela precisa de mais estímulo, e ela perceba, eita, tá acontecendo aqui, às vezes a criança nem percebe que está envolvida, porque é de uma maneira tão natural, é um contexto, né? Então, assim, não é inserir ali o item, o recurso, vai lá, você vai fazer agora. Não, tem toda uma brincadeira. E agora, o que é que a gente vai fazer? Eita, mas a gente pode pegar isso, pode pegar aquilo. E agora, vamos colocar outro elemento? Então, assim, inserir a criança, né, o adolescente, nesse contexto para que ele se sinta aberto, né? A gente precisa desse voto de confiança. Então, eu sempre coloco que a utilização desses recursos terapêuticos serve como uma ponte. Então, tem ali eu como profissional, tem a criança do outro lado com áreas que eu preciso atingir, e aí a gente tem esses recursos terapêuticos fazendo esse elo, nos unindo, na verdade. Eu acho que isso é a função. Mas, na verdade, o que eu coloco não é o item por si, porque o item eu posso deixar ali sozinho, ele não vai ter função alguma. A criança pode ali fazer o manuseio, né, pegar, enfim. Não é isso, é essa interação do profissional. O que é que ele propõe, né? E até uma questão que às vezes vem mas a criança tem a terapeuta tem o mesmo jogo que a criança, enfim. Isso vai acontecer, né? Até porque a gente lança mão dos itens que tem nas lojas de brinquedo, às vezes a criança também, ou às vezes o pai vê no consultório, às vezes por um vídeo, legal, vou comprar também. Aí vai lá e compra. Luana, mas ele nem quis fazer, ele nem ligou. Então, assim, não é um item por si só, né? Então, isso, se fosse isso, né, os pais teriam acesso a muita coisa, mas é o olhar do profissional juntamente com esse recurso, né? Então, o recurso terapêutico, ele faz parte desse fazer, né, do profissional, desse fazer psicopedagógico, mas ele por si só não é o suficiente, né? Então, por isso que a gente precisa realmente pensar em situações, em outras propostas para atingir, né, esse processo interventivo, até porque a gente precisa, sim, mostrar resultados, não tem como, né? Então, os pais nos procuram por conta de um serviço, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso que aquela criança sinta prazer em ir para o atendimento, e que ela pense, eita, chegou o dia de ir para a Tiana. Então, isso é muito importante nesse processo interventivo. Então, por isso que esse recurso lúdico, né, ele é, sim, importante, mas não ele por si só. Até porque a gente tem situações onde as crianças ficam encantadas com itens tão simples, né, que não são recursos elaborados,
importados, comprados de outro lugar, enfim, né? Então, itens como o tampon, que a criança não tem muito contato, às vezes a haste flexível. Então, isso tudo é muito importante e deve ser levado em consideração. Então, não adianta, eu vou na loja agora e vou fazer uma feira de brinquedos, né? De recursos. Mas, né, você precisa estabelecer para quê cada coisa. Por exemplo, no meu consultório, a gente tem um básico, né? Massinha de modelar. Às vezes eu quero propor alguma outra coisa, as crianças amam e é uma coisa simples, barata e que a gente consegue utilizar, né, esse recurso com muitas funções, né? Muitas. Então, eu sempre falo, gente, massinha de modelar é uma coisa que eu compro assim muito, sabe? Até porque elas ressecam rápido, né? Então, assim, é um item que você não pode... O relato das crianças, sabe? Pelo menos comigo. Não, minha mãe não compra massinha porque suja tudo. Porque é justamente isso. Entregam a massinha e aí a criança manipula do jeito que ela acha, né? Então, assim, até isso também. De dar um direcionamento para uso funcional daquilo. Porque senão a criança tá espalhando massinha na parede, no sofá. Aí a mãe fica, não, massinha não entra aqui. Né? Então tem isso. É muito comum. Por isso que é tão importante a gente falar... da ação do profissional, né, nessa interação. Não sei como você separa a sua sessão, mas na minha sessão, quando eu termino, eu fico 50 minutos com a criança e os últimos 10 minutos eu chamo a família para dentro do consultório e converso, falo um pouquinho como foi. Eu gosto muito e acho fundamental que a gente oriente as famílias em todos os aspectos, sabe? Que a gente gaste tempo nisso. Então, por exemplo, se eu quero propor que a minha criança brinque com alguma atividade em casa, até porque ela precisa de uma motricidade, ou porque ela tem uma pega, né? Uma pega no lápis incorreta, e eu preciso auxiliar no pensar dessa criança, quando eu proponho também, né, atividade para a família, eu falo, olha, então é o seguinte, essa aqui é a nossa proposta, né, terapêutica para casa, mas como que a gente vai manipular isso aqui? Eu acho importantíssimo que a família, apesar de não estar dentro, né, da sala ali com a gente, mas que ela esteja sendo completamente informatizada do que nós estamos falando e como elas também podem ser essa extensão do nosso trabalho em consultório em casa. Porque, claro, qualquer criança que você der uma massinha e deixar ela aleatoriamente aberta àquele recurso, por exemplo, tinta guache. Qual criança que não ama tinta guache? Agora, se você tem um tapetinho em casa e você orienta, olha, é aqui que você brinca com a tinta, né? E aí você orienta a criança, ela vai ficar ali. Mas se você só dá tinta e sai, é óbvio que ela vai ficar com a mão suja, vai pôr a mão na parede, vai sentar no sofá, vai se lambuzar. Se for criancinha pequena, vai querer experimentar. Então, assim, né? Eu acho que tanto no consultório, o recurso terapêutico, ele tem função, né? Porque você faz a intervenção, como também em casa, né? Acho que é legal até a gente poder orientar a família em relação a isso. Então, vamos lá. E quais são as ferramentas que a gente pode utilizar aí para criar novas propostas? Difícil também, assim, estabelecer, né, Daniela? Mas, assim, falando um pouquinho da minha prática, né, da minha vivência. Então, hoje, boa parte do que tem exposto lá no IG é tudo realmente uma construção minha, né? E a minha ferramenta, onde eu utilizo, até separei algumas coisinhas para mostrar aqui, é o PowerPoint, né? Então, assim, tudo que é desses itens, assim, ou seja, de folha, de material mais estruturado, enfim, cartinhas assim, sabe? Fichas que a gente possa trabalhar. Então, assim, tudo isso é montado no PowerPoint. Então, hoje é a minha ferramenta de trabalho para a construção, não só, né, o item por si só, mas também em acessórios para a gente usar com materiais que a gente já tem, tá? Então, esses aqui são... A gente compra, né, o pregador só assim. E aí eu montei fichas com eles, né? Então, procurei na internet, no Google mesmo, as imagens, fui caçando até encontrar o mais parecido possível e montei várias fichas. Então, a gente tem aqui as fichas realmente para trabalhar a questão de sequência, mas aí eu já montei outras que a gente pode utilizar para trabalhar só a parte de motricidade. Então, assim, é um recurso, o pregador ótimo, né?
Mas aí é sempre o que eu converso com as meninas, enfim, com as profissionais mais próximas. A gente tem que tentar dar mais função para esses itens. Até pelo aspecto do que a gente conversou de trazer um pouco para a criança um contexto, né? Não só entregar, tá aqui o pregador, coloca aqui. Então, assim, inserir realmente uma situação onde ela se sinta dentro daquilo, né? E consiga ainda mais dar um retorno para a gente. Então, assim, usando o computador, hoje a minha ferramenta é o PowerPoint. Legal. Né? Então, você pega... Então, basicamente assim, vamos lá. Vamos, tipo, beabá aqui, né? Até para mim. Bora. Você vai na internet, então você primeiro pensa no recurso. Tipo, eu vou pensar num tema desse recurso. É a primeira coisa. O primeiro item que a gente conversou. O objetivo, o que é que eu quero, né? Então, eu quero usar esse pregador para motricidade fina, por exemplo, né? Tá. E aí, tenho esse recurso. Isso. Vou pegando. Deixa eu dar outro modelo aqui. Ó, pessoal, então, esse daqui também é... Peraí, só um minutinho. Ó, vocês que estão aqui na live, eu sei que tem um monte de pergunta aqui, eu tô tentando memorizar, depois eu vou fazer para Iguana, para elas me ajudar aqui. Tá. Mas, faz o seguinte, pessoal, vai tirando o print aqui da nossa live, tá bom? Pra gente deixar isso aqui registrado, principalmente agora que ela tá mostrando os recursos aqui, né? Colocando aqui no visorzinho para vocês. Tirem o print, marque a gente. Como que é mesmo? Mediando. Underline. Mediando. Underline. Underline. Aprendizagem. Beleza? Então, vocês podem me marcar ela também. E aí a gente vai repostar pra gente ver aí. E também pra gente incentivar outras profissionais a assistirem a live depois, né? Se não estiverem aqui ao vivo, para não perderem essas dicas, tá? Só parei aqui, porque tem um pessoal aqui falando e aí eu tô aqui lendo e você tá falando e tô lendo aqui. Então, vamos lá. Mais materiais. Então, eu penso no objetivo. Então, eu tenho crianças que eu preciso trabalhar essa parte de associação do princípio alfabético, né? Então, qual é a letra, qual é o som que inicia. Então, aqui eu tenho uma possibilidade com fichas isoladas. Então, isso tudo aqui foi montado no PowerPoint. Legal. E eu tenho outras possibilidades também com a mesma ficha. Então, aqui, né, a única manipulação é só utilizar as ferramentas do PowerPoint. Então, aqui nem precisa de uso de tesoura. Aqui eu classifiquei, mas também não tem nem necessidade. E aí vou selecionando as imagens que eu quero e aí a gente vai mexendo um pouquinho nesse formato, no visual, que é outra coisa que eu sempre coloco. Criança gosta de colorido, né? Então precisa o material encher os olhos, né? A gente fica encantada com... A gente olha para um material e vê uma cor viva, um colorido, né? Tudo dentro adequadamente, nada exagerado também. Mas isso é um momento que a criança já olha e já diz, isso eu nunca vi, né? Então é algo diferente para ela, diferente do que ela tem em casa também. E o que eu sempre gosto de conversar também é que a possibilidade de você montar o material deixa, às vezes, com a carinha da criança, né? Então, a gente acha, às vezes, muita coisa em temas, mas e quando a gente pega uma criança que tem um tema muito específico, né? Então, a gente tem a possibilidade de montar alguma coisa, mostrar para ela e, então, foi pensado realmente para você, né? Então, a construção também possibilita isso, uma personalização, né? Então, você conseguir estruturar para se adequar, né, ao que aquela criança gosta também. Deixa eu ver mais o que aqui. Aí, outra coisa também que eu sempre pontuo, e que você até falou no início, Daniela, é que, assim, a gente sabe que brinquedo, de maneira geral, é um item muito caro. Né? Então, quando a gente adquire algum, é o que eu sempre digo, a gente precisa usar esse brinquedo 1000 vezes, se for possível, né? Até para poder valer o investimento que a gente colocou. Então, a gente tem que tentar sugar, espremer ele, né? Com um objetivo, com funcionalidade, dentro daquilo que a gente tem, seja das crianças que eu atendo, dos objetivos que eu tenho, sabe? Então, um item, ele nunca é só para uma habilidade, ele nunca é para uma determinada criança. Então, a gente tentar ampliar esse olhar para transformar aquele recurso para a demanda que eu tenho. Então, isso é algo que eu sempre coloco até
pela questão também, eu mostro às vezes algumas coisas que eu adquiro, mas não é pensando, o outro profissional tem que ter aquilo, tem que comprar. Mas é você pensando até, esse daí eu não posso adquirir agora, mas eu posso inserir outras coisas que podem ter esses objetivos, que podem ter essas funções também. Então, eu acho isso muito bacana. E eu recebo algumas coisas. Ei, Tigona, você mostrou aquele, eu pensei em um outro. Olha aí. Então, assim, isso é que é bacana, sabe? É a gente possibilitar, ampliar o olhar um pouquinho, sair um pouquinho dessa zona de, eu vou ali naquela loja, eu vou comprar e vou usar do jeito que tá ali. Não é isso, né? A gente realmente transformar aquele recurso para valer o dinheiro que a gente investiu nele, tá? E aí eu digo para as meninas também que algumas vezes eu quero só a base do jogo, como esse aqui do Resposta Mágica. Legal. Não sei se todo mundo conhece. Uhum. Que aí tem a carinha e aí a gente vai mexendo, né, conforme. Então, esse daqui, usando o PowerPoint e seguindo a lógica dele, eu criei novas fichas. Então, eu transformei para poder atingir os meus objetivos. Então, aqui é para a literação. Então, o item em destaque aqui é o pé e a criança tem que procurar o outro item que tem o mesmo som. E aí, quando ela coloca, né, fica verde. Então, é um jogo que tem uma base maravilhosa, só que as cartas que vem nele é muito mais para crianças menores. Mas as crianças ficam encantadas com a questão do imã. Como é que muda a carinha e tudo isso. Então, é um jogo que é maravilhoso por si só, mas eu quero mais dele. Então, eu posso fazer a utilização, novas cartinhas, novas fichas, para poder adequar o que eu tenho, ao que eu preciso trabalhar. Então, é isso que eu falo, é a gente reutilizar o recurso, né? Não só utilizar daquele jeito mais vezes, mas também pensar em novas possibilidades utilizando dele, né? O que a gente já tem. Olha, nunca pensei nessa possibilidade. Muito legal, muito bom. Pois é, então tem fichinhas para o princípio alfabético, né? Então, para a criança fazer a correspondência e vai sempre variando. Então, é uma possibilidade da gente pensar na base desses jogos e ir transformando, né? A gente ir dando outra carinha para ele, né? Então, a gente transformar o mesmo item em outros itens também. Pois é, e assim, estão perguntando aqui, né, se a gente usa o recurso para outras habilidades. Sim, né? Aqui a gente está falando talvez mais aí do processo de alfabetização, enfim, como você falou, a literação, mas a gente pode utilizar aí para... Então, se a criança está num processo aí do desenvolvimento do raciocínio lógico, né, eu posso trabalhar contagens, eu posso trabalhar tamanhos, posições, enfim, para aspectos cognitivos. É que assim, eu acho que grande parte, talvez, né, da demanda de consultório tem uma queixa bem específica aí, né? No desenvolvimento da alfabetização, da linguagem, né? Então a gente acaba até tendo mais recursos específicos para isso. Mas a gente pode, claro, e uma coisa legal, que, por exemplo, como eu não tenho muita habilidade de criação, tem muitos sites aí, gringos, né? Sites, enfim, muito. Americanos, gente, romenos, tem tantos sites assim que você fala, ponto o quê mesmo? Mas enfim, que eles disponibilizam até recursos já pré-estruturado para você baixar. Alguns são pagos, mas muitos são livres, que você pode pegar aquela ideia de repente, ou remontar, né? Então eu tiro só a imagem. Aí quando normalmente vem letrinhas, né, que são, enfim, em outra língua, né? Você pode tirar, mas aí você utiliza aquela imagem com uma fitinha. Muito bem. Então, acho que a questão da internet, né, hoje, graças a Deus, a gente tem tantas possibilidades, o que a gente não tinha lá atrás, né? Por exemplo, eu não sei você, mas eu me formei em pedagogia em 2008. Eu ingressei na faculdade em 2004. Imagina só. Naquele momento, a internet estava caminhando aí. A gente não tinha essa possibilidade de buscas. Hoje, quando você dá um Google aqui, você encontra tanta coisa legal, né? Agora, o que falta, eu percebo em mim, e talvez algumas meninas aqui podem se identificar, né? É uma questão, assim, de você sentar e estruturar. Então, como a gente comentou, qual é o assunto que eu tenho que desenvolver e o que eu tenho que fazer para desenvolver isso aqui. Às vezes, a gente não para pensar, e aí é mais cômodo, entre parênteses, você comprar um jogo estruturado. Agora, o consultório, ele é para demandas específicas. Então, eu atendo um paciente por vez, a não ser que você atenda em grupo, né? Mas eu atendo um paciente por vez. Eu também não. Então, se você atende um paciente por vez, o que a gente entende no consultório, pessoal? Que o trabalho, ele é específico para aquela criança. E uma dificuldade que eu vejo muito e que eu recebo muito é assim, Dani, qual é o protocolo que eu
avalio criança assim. Olha só, pessoal, a gente tem uma base, mas a avaliação em consultório serve exatamente para você saber o que aquela criança, o que aquele indivíduo precisa. Se não fosse assim, qualquer profissional sentaria na nossa cadeira e faria o nosso trabalho. Né? Então, por isso que é importante a gente, e se você conseguir, né, estruturar um recurso aí terapêutico para aquele paciente, é tão mais rico, sabe? Né? Porque você vai no foco, né? E, inclusive, Daniela, os pais sentem isso, né? Então, vem ali um material, seja por foto ou um vídeo que a gente faz para os pais sentirem um pouquinho de lá, e eles pensam, ei, Vigona, e isso daí foi de onde? Eu digo, olha, pai, você não vai conseguir comprar, porque tem muito pai também disso, né? Onde é que eu acho, Ivana? Onde é que eu compro? E isso também faz parte, né? Como a gente conversou, não só do item por si só, mas o pai vê, eita, ela elaborou, pensou alguma coisa específica ali para o meu filho, né? Então, assim, ela fez uma montagem, foi algo preparado. E é uma coisa que eu sempre coloco também, que o fazer psicopedagógico, né, qualquer processo clínico, na verdade, ele não tá só ali naquele consultório, terminei de atender, ufa. E não é nem só o aspecto de relatório, essa parte não, mas a parte da gente procurar recursos terapêuticos, montar, criar, porque a gente precisa disso também, né, para que as evoluções, para que a criança consiga atingir as habilidades. Então, esse aspecto, muita gente, tu achou isso aonde? Achou. Mas não é só o achar, né? Então, assim, é o quanto que eu determino de tempo para fazer esse planejamento, para fazer essa busca, seja de site, de encontrar alguma coisinha pronta que já se adeque ou não, ou eu ter que, essa ideia tá bacana, o que é que eu consigo montar com o que eu tenho aqui? Então, isso também faz parte, né, desse processo, não só interventivo, mas do fazer psicopedagógico também, ter esse momento de busca, né, de você estruturar e programar o que é que você vai utilizar, né, ao longo dos dias ou a cada semana com determinada criança, isso é muito importante. Pois é, estão pedindo aqui para eu tirar os comentários para conseguirem tirar print e não tampar o seu rosto. Tá. Agora, peraí, gente, eu tenho que me achar aqui. Como que eu tiro os comentários? Me ajudem. Peraí, vamos lá. Acho que são nos 3 pontinhos aí, Daniela, que aparece para tu. Acho que é no teu lado direito, 3 pontinhos. Deixa eu ver. Achei. Ótimo. Aê, pronto. Então, vamos lá, pessoal. Agora é a hora do print da nossa tela. Igual, Ana, segura uma atividade aí, ó. Segura uma atividade na tela. Isso. Olha lá, pessoal. Agora vocês tirem print aqui. Nossa, ó. Sorrindo. Porque os comentários realmente estavam tampando aí o seu rosto. Então, agora é a hora de tirar o print, nos marcar pra gente repostar e a gente ver quantas pessoas foram impactadas aqui, né? Pelo nosso assunto. Ótimo, vamos lá. Então, vamos continuar só mais um minutinho aqui sem comentários, tá, pessoal? Só para o pessoal ir colocando aqui. Tiveram 2 perguntas aqui que eu achei legal, que eu anotei aqui. Uma perguntou se durante... Bom, vamos fazer uma pergunta anterior para ajudar. Se você utiliza recursos terapêuticos tanto para avaliar quanto para intervir, ou você só usa o recurso para intervir? Fala um pouquinho. Tem diferença dos recursos, sabe, Daniela? Então, assim, recursos que eu separo só para o processo avaliativo. Então, aquele recurso, ele é destinado realmente para crianças, né, que chegam e que eu preciso levantar o repertório delas. Então, eu sempre deixo separado itens, seja de protocolo, mas também alguns jogos mais específicos para a gente ver a questão de memória, de funções executivas. Então, ficam itens separados, até porque... a gente pode fazer uso, né? A gente percebeu que tem alguma área dessa deficitária, mas aí eu lanço mão de outras possibilidades para atingir aquelas áreas que estavam, né, não estavam adequadas, enfim. Mas aí tem essa diferenciação. Então, boa parte dos recursos são somente para o processo interventivo e para o processo avaliativo tem itens separados a depender da faixa etária, da demanda. Então, ficam lá guardadinhos e eles só aparecem naquele momento específico para levantamento de repertório, de habilidades. Pois é, eu acho que assim, pelo menos, né, a minha forma de trabalhar. Na avaliação de motricidade, pessoal, recurso terapêutico é fundamental. Para eu avaliar uma motricidade global, fina e grossa, eu preciso utilizar recursos terapêuticos ali, né? Para a criança cortar, amassar, picar, pinçar. Recursos mais gerais, né?
Pois é, e é um Isso. processinho de avaliação, né? Então, acho que super funciona. Sim. E Aham. a segunda pergunta foi se durante a sua intervenção ali, então você propôs um jogo específico ali, uma intervenção específica para Uhum. criança. Aí a pessoa perguntou aqui se você tem algum protocolozinho, alguma coisa que você cria para registros dessas atividades. Meu registro é bem arcaico, são cadernos, né? Então, assim, já Aham. tentei fazer no computador, nessa dinâmica, né? Tentar estabelecer ou até montar fichas com itens pré-determinados, mas, assim, comigo não funciona. Então, eu realmente tenho o hábito de descrever a sessão, né? Então, faz parte realmente dessa dinâmica. O caderninho fica ali do lado. Se tiver uma oportunidade, eu registro. Caso não, quando termina. Mas aí eu vou a punho realmente e faço a descrição do que foi mais importante na utilização de tal recurso, como é que a criança estava disponível para aquele recurso, se foi bacana, se ela aceitou, porque aí a gente já tem uma possibilidade de utilizar em um outro momento, né, se foi favorável, né, se ela foi colaborativa, qual aspectos também, né, que eu sempre gosto de relatar. A mãe disse alguma coisa, não dormiu, aconteceu isso, eu também faço o registro, né, para que em alguma situação, ele vem alguns dias não sendo estão tendo um desempenho tão bom assim na sessão. Então eu vou lá, eita mãe, lembra que tem uns dias que você já disse que ele não dormiu bem. Então tem alguns fatores, né, alguns itens que eu acho importante registrar, até pra gente também, né, em alguma situação até, não veio, não aconteceu outra coisa. Olha mãe, tem aqui, né, o desempenho, né, o processo de evolução da criança está aqui registrado. Então eu acho isso muito importante, né. Então a dinâmica de como cada um faz, né, depende do perfil, mas o meu realmente é a punho, escrevendo, fazendo o relato do que aconteceu. Eu também prefiro, apesar de a gente ter a nossa pastinha ali, né, que a gente usa no consultório, eu acho que assim, o punho, até porque durante a sessão, né, a gente, pelo menos eu não acho muito recomendável você ficar o tempo inteiro escrevendo, porque a criança fica assim, o que está escrevendo, tia? O que tem na folha, tia? Né? Então, assim, a gente precisa ter, e nem tudo a gente guarda na memória, né, durante o processo ali. Não Então, tem é legal, memória, não tem. eu acho que não só para recursos, mas para toda a sessão, sabe, pessoal? Se você está vendo aqui a gente é psicopedagogo, você precisa ter um registro de sessão. Então, assim, nem que você deixe ali do seu ladinho, né, enfim, da sua mesa, e você vai anotando tópicos mesmo, assim, rápidos, né? Para você não esquecer e depois você preenche ali a mão ou no computador, como vocês quiserem. Isso. Mas o registro é a vida do paciente, sabe? Às vezes a gente vai entrevistar, né, enfim, um professor na escola de um paciente, aí você pergunta, ok, tem registro? Não. Como não tem? Né? Então, o ano passado ninguém sabe da criança. Esse ano, o que se sabe é só o que o professor está vendo. Então, assim, o registro é o histórico do paciente. Então, é fundamental que tanto a gente em consultório tenha esse registro, né? E agora, assim, também não tem que ter um padrão, sabe? Acho que os profissionais ficam muito ligados a padrão. Qual é o padrão? Não existe padrão. Então, assim, vai para a sua sessão e crie no Word ali bonitinho o que para você funciona. Então, eu vou colocar ali no meu Word, né? O nome da minha atividade, como que foi a intervenção do paciente e o que eu preciso lembrar para trazer na próxima sessão. Isso. Coisa simples, mas a gente precisa ter. Né? Não dá para você... Qualquer sessão sem registro, eu acho que não funciona. E até para o registro de relatório, né? Então, quando os pais, a escola solicita, você organizando, estruturando tudo isso, fica muito mais prático para o seu dia a dia, né? Para a sua dinâmica. E até algumas vezes combinado. Então, a criança, eu quero tal coisa em tal dia, lembra? Ou você, né, fazer um combinado com a criança, na próxima vai ser isso. Então, realmente não dá para guardar tudo e você precisa ter, né, anotado, ter algum registro para você fazer aquele, relembrar aquilo tudo que foi vivenciado no anterior e você conseguir, né, pensar em novas coisas para o próximo atendimento. Então, o registro é fundamental. Pois é. Você quer mostrar mais alguma coisa? Quer que eu continue aqui com as perguntas? Vou mostrar outras coisinhas aqui, outras possibilidades, tá? Tá, vamos lá. Outra coisa também que é bem bacana, que são as magformas, que são as formas magnéticas, né? Então, já faz um tempinho, mas estava bem alta. E aí, eu fiz também no PowerPoint fichas, né? E aqui, essa daqui... Ai, peraí, caiu. Não tem problema.
Então, fichas, e aí eu coloquei só o velcro aqui, tá? Ó, a ficha. E aí eu fiz vários itens. E aí eu vou trocando só as possibilidades aqui, tá? E aí tem justamente essa questão de juntar, de ter o imã, que para a criança já é algo diferente, né? Algo que ela gosta. E às vezes tem criança, né, que tem um pouquinho, não digo nem resistência, mas ainda está se adequando com relação a algumas habilidades, e aí trazer itens assim, né? Então ela pode montar, tá aqui, e aí eu ir montar de vários itens, então é uma possibilidade também. Então, o Magformas é um material que por si só já possibilita a construção, né? A gente trazer o faz de conta, trazer esse processo mesmo de organização da criança, mas a gente pode inserir mais, que é sempre o que eu digo, né? Eu não quero só o material para isso, eu quero pensar e utilizar ele com mais possibilidades também, tá? Legal. E onde você comprou? Esse daqui tem não sei nem se é mas assim, lojas como ReHap já tem, PB Kids também, tá? Já tem dele. Legal. Outra possibilidade também, que aí, eu acho que eu não sei se eu tô com a caixa dele aqui, são essas plaquinhas de pino, que a gente encontra até pelo AliExpress também, tem muito. A gente já consegue encontrar realmente em lojas, né, que vem produtos, brinquedos, enfim. E aí ele já vem algumas fichas para montar algumas imagens, e aí eu transformei ele para a gente trabalhar, fiz as letras em papel colorido, né, que é outra coisa que eu falo, que algumas vezes a gente mudar um pouco até a nossa impressão, deixa algumas coisas com uma outra carinha, com outro ar. E aí fiz a perfuração com ele e usei para montar aqui a questão de trabalhar o grafismo da letra, do número, ou a gente pode usar as imagens aqui também. Essas são aquelas imagens que já tem o pontinho branco. Deixa eu tirar aqui, ó. Ah, legal. Tá? E aí, onde já tem um pontinho branco, eu só fiz perfurar também e usar com os pinos que já vem com ele, tá? Então, se a gente colocar na internet pato, dot a dot, né? Que são aquelas bolinhas, tinta bolinha, a gente já consegue encontrar muita imagem pronta assim, e aí a gente consegue utilizar com esses materiais. E isso daqui também, né, com adesivo, a criança passar com a tinta e o dedo ou bolinha de massinha, então também é uma possibilidade. Deixa eu ver o que mais que eu separei. Aqui foi outra proposta, toda montada, né? Então, é o que eu sempre falo, assim, as ferramentas, elas estão todas lá, né? Como a questão do PowerPoint. Então, essa prancha, né? Essa lâmina foi toda montada lá. Então, aqui é uma possibilidade para a gente trabalhar a coordenação óculo manual. Então, pode ser com lápis, pode ser com a bolinha adesiva também, para a criança ir colocando em cada um. Se a criança tiver miniaturas também, pode ser, ou até feijão, milho, né? Então, a criança vai correspondendo, cada colmeia, um item, até chegar nas abelhas aqui. Peraí, virei. Das abelhas para chegar na colmeia aqui, tá? Muito então, bem. E até, de repente, você pode fazer aí, enfim, perguntas para a criança e ela acertando, ela vai pulando, né? Virar um tabuleiro. Isso, né? Então, pode virar um tabuleiro também, né? Jogar um dado e a criança tem que pular quantas colmeias, né? Então, assim, a possibilidade de variar, então aí vai realmente de cada profissional, né? Outra coisa que eu também gosto de falar, né? A gente comenta as lojas de brinquedo, mas o recurso terapêutico a gente encontra, assim, em lugares que às vezes não são nem tão comuns, assim. Então, loja de itens de festa também, a gente consegue encontrar muita coisa, seja adesivo, seja miniaturas, porque as miniaturas ajudam muito na parte de contagem, na parte de coordenação manual, itens lojas que vendem coisas para casa, a gente consegue também encontrar pinças algumas vezes também para trabalhar essa motricidade fina. Então, a gente saiu um pouquinho daquela caixinha de que eu só encontro recurso na loja de brinquedo, né? Então, importadões, aquelas lojas que vendem itens padronizados em tal valor, a gente consegue, né, ter acesso a muita coisa desse tipo, ou a itens reciclados também, né? Então, a gente consegue montar muita coisa bacana, muita coisa legal, né? Reutilizando esses materiais, e aí a gente joga uma tinta, coloca um adesivo, já tem uma outra carinha também,
E o que eu acho mais importante é, você separou aquele recurso terapêutico, você pensou no objetivo, se ele atingiu o que você queria, perfeito. Esse é o melhor recurso que você poderia ter, né? Porque ele realmente cumpriu com o que ele tinha que fazer. Você pensou, elaborou, deu direcionamento para a criança e você teve uma resposta, né? Então, a criança foi lá, se ela tinha resistência, ela aceitou, cumpriu adequadamente. Então, pode ter certeza que esse é o melhor recurso do mundo, seja para você, mas para a criança também. Pois é. Olha, gente, eu tô amando, mas só faltam 5 minutos pra live cair. Pra dar uma hora. Mas assim, bom, primeiro que eu só quero agradecer aqui, eu tirei os comentários de novo, porque umas falavam, volta o comentário, outras falavam, tira o comentário que eu não tô vendo ela. Aí eu tô tentando fazer, eu quero agradar todo mundo, então eu tiro e põe, tira e põe. Equilibrar. Mas assim, elas fizeram muitas perguntas do que você estava falando, e o incrível é que outras profissionais foram respondendo para elas. Então eu quero agradecer que vocês já foram se resolvendo nos comentários, foram nos ajudando aqui. Então a gente agradece porque a gente está aqui focado realmente em trazer o conteúdo. Mas assim, indo para nossa finalização, queria continuar aqui ainda horas, porque né, você sabe, a gente nem se conhece pessoalmente, mas eu já tenho um carinho por você porque te sigo, né? Mas vamos lá. Elas estavam perguntando aqui se existem cursos específicos para essas criações. Aí eu já vou engatar numa outra pergunta, que eu sei que você tem uma oficina de recursos terapêuticos, né? Aí a minha pergunta e sugestão. Você tem essas oficinas online? E se não tem, precisa ter, né? Porque elas estão perguntando aqui como que faz isso no PowerPoint, como que cria isso no PowerPoint. Então fala um pouquinho pra gente. Tá, Daniela. Então, assim, ao longo, né, desse processo de construção, foram surgindo realmente, Gona, como é que faz? Como é que faz? Então, iniciamos com oficinas presenciais aqui na minha cidade. E aí, muita gente, mas eu não tô aí, não tem como ir. Então, eu acho que desde o início do ano, saiu a oficina online. Então, a gente tem, né, então tem essa oficina, onde eu mostro dessas ferramentas, possibilidades, enfim, tem essa dinâmica, né, da gente fazer o passo a passo. Não é só para quem já domina. Então, assim, quem só usa o PowerPoint para fazer slide ou nem conhece, super dá conta de fazer, sabe? É o que eu digo, são ferramentas simples. O que vai, né, fazer essa construção é o seu olhar, o que é que você quer colocar. Então, eu acho que próxima semana vai ser a oficina... eu acho que da quarentena, porque nós já tivemos um ano no início e todo mundo, eu quero de novo, eu quero aproveitar esse período, então saiu mais uma turma. Então lá no IG tem os detalhes, enfim, como é que funciona, então quem tiver interesse, quem quiser tá lá, me procura, enfim, que aí a gente, eu passo as informações e a gente conversa um pouquinho sobre isso, que eu amo falar sobre recursos. Olha que maravilha, então tá dando certo, a gente tá falando antes da oficina começar. Então, olha, se vocês estão aqui e são como eu, que não conseguem criar, vai lá, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito nessa oficina. Mas assim, já terminando aqui, eu quero agradecer primeiro, né, a todo mundo que esteve aqui com a gente na live. É claro que tudo que a gente faz, né, tanto você como eu aqui pela internet, a gente quer trazer conteúdo, a gente quer ajudar as pessoas, né, com aquilo que a gente, enfim, tem um certo conhecimento. E eu agradeço a cada uma, ou cada um, né, porque eu vi que tinha uns meninos aqui também. Quero agradecer o carinho por estarem aqui 1 hora conosco, por dispor, né, do tempo aí da vida de vocês, aqui para salvar. E vou tentar também... Pois e eu vou tentar subir depois no meu YouTube também, né, que daí fica mais tempo lá pro pessoal. Então, se der tudo certo, eu vou subir também lá no YouTube. Então, olha, procurem, né, mediando, underline, aprendizagem. Underline aprendizagem. Muito bem. E eu agradeço imensamente pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, amei. Imagina, eu também amei estar aqui com você. Quando eu te chamei, eu fiquei, meu Deus, tomara que ela aceite o meu convite, porque é um assunto que eu não sei trazer aqui para o pessoal que me segue, né? E eu espero que futuramente a gente possa falar aí, enfim, de outros assuntos, que a gente possa se unir profissionalmente aí, né? Quem sabe, estamos aqui para isso, né?
E dizer também para o Isso. pessoal aqui da live, pessoal, não se preocupem com questões de dinheiro, criem recursos, parem com essa mentalidade de que uma profissional Isso. comprou um jogo, sai todo mundo comprando. É assim, e não é assim, né? A gente precisa pensar que cada demanda é específica, se eu O crio olhar, algo né? A gente precisa disso, né? É abrir o nosso olhar para as possibilidades dentro do que você vive, né? Dentro da sua cidade. Então, eu acho que isso é o principal ponto. Papel é um ótimo recurso, você consegue montar muita coisa também. Então, assim, pensem nisso, porque é o principal ponto, é atingir o objetivo que você queria, independente do que seja, sabe? Pois é, vamos lá, 1 minuto, então dê suas considerações finais aí. Ai, Daniela, eu que agradeço demais o convite. Eu amei, adorei, né? Então, assim, foi um momento muito rico e que a gente possa realmente ter outros momentos, enfim, né? Outras possibilidades também para que a gente faça esse elo de união, né? Seja entre a psicopedagogia ou outras áreas, mas que a gente possa compartilhar, né? Eu acho que isso é a palavra do momento, que a gente possa nos unirmos, né? Nessa situação para atingir mais pessoas, mais profissionais, tá? Pois é fundamental, né? Acho que é fundamental essa união, porque assim, né, aquilo que eu não sei, você me complementa, o que você não sabe, eu te complemento. E eu acho que o olhar não é profissional. Quanto mais profissionais eu ajudo, mais crianças eu atinjo. E essa é a mentalidade do meu trabalho, né? Então, agradeço. O pessoal tá aqui, ó, botando joinha, coraçãozinho aqui pra gente. Mas, enfim, eu agradeço. Eu espero que... lá, Daniela, qual é o nome dela? Igoana. Isso. Ai, meu Deus. Eu já tinha errado. Igoana, tá bom? Então, elas estão perguntando aqui o seu nome. Mas aí, pessoal, vocês podem ir lá no meu Insta, vocês vão encontrar lá o @ dela, para vocês poderem